noite a todos. Vamos dar início aos estudos do Evangelho desta noite e te rogamos, Pai, a assistência de mensageiros do bem, a fim de que tenhamos o entendimento necessário e o discernimento para colocá-los em prática no nosso dia a dia e assim buscarmos, através dos teus ensinamentos, nossa reforma íntima. Também pedimos que sejam proveitosas a todos os espíritos que de alguma forma se façam presente, quer sejam encarnados ou desencarnados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, queridos irmãos em Cristo, que a doce e suave paz do Mestre Jesus seja conosco e que possa nos intuir para que possamos falar aquilo que é necessário para o aprendizado de todos nós. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre bem-aventurados os aflitos, um tópico específico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tormentos voluntários. Na noite de hoje, nós vamos discorrer sobre os tópicos aqui relacionados, né? O objetivo dessa nossa palestra, mostrar que o homem foi criado por Deus para ser feliz, né? Quem distorce o nosso caminho para a felicidade somos nós mesmos. Vamos falar um pouquinho de Mateus, onde é narrado o sermão das bem-aventuranças, né? Questionamentos e entendimentos, né? Daquilo que acontece conosco no dia a dia. Quais são as causas das nossas aflições, se as nossas aflições são desta ou de outra vida. Escolher certo na hora de decidir, que normalmente a gente fala isso é o X da questão. Não, aqui nós vamos ver que é o Y da questão. Porque é a hora de decidir se a gente toma um caminho ou outro caminho, né? O processo dos tormentos, e até aqui foi para entendermos os tormentos, e aí então eu vou falar do Evangelho, desse tópico do Evangelho propriamente dito. Então, até esse ponto aqui, é para a gente poder entender o Evangelho, né? E depois eu vou discorrer sobre esse tema, e o sinal verde, lição 26, que é uma lição em torno da felicidade. Depois nós vamos tirar umas conclusões e a mensagem final. Então, o objetivo da nossa palestra é fazer com que nós possamos refletir sobre as nossas aflições. Uma coisa é certa: cada um tem a sua cruz para carregar. E a generosidade de Deus Pai é tão grande que Ele dá uma cruz do tamanho que cada um pode carregar. Mostrar que quem cria as nossas aflições somos nós mesmos. Então, nós somos o nosso maior inimigo, né? Então, nós temos que aprender a nos melhorar. Daí o título Tormentos Voluntários. Porque tormento é sofrimento, né? Voluntário, porque você escolhe. Então, essa é o título aí, esse é o título do tema que nós vamos abordar hoje, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes para que a gente pudesse evoluir até atingir a perfeição. E quando a gente atinge a perfeição, a nossa felicidade já chega praticamente na plenitude, porque se não somos mais imperfeitos, não temos mais nada para pagar, não temos mais karma. E aí, então, fica mais fácil a gente não precisa mais sofrer.
né, e não sofrem mais. Por que então isso não acontece conosco? E por que será que sofremos? Temos aflições? Com certeza temos. E não é nós temos, todos temos. Uns mais, outros menos, uns de uma forma, outros de outra, mas todos temos aflições. Jesus, conhecendo então a natureza humana, ou seja, somos imperfeitos, ele já nos consola e nos traz esse evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, as bem-aventuranças, certo? Então, Mateus, no capítulo 5, fala exatamente de bem-aventurados os aflitos, que é apenas um tópico das bem-aventuranças, né? Tem outros, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e uma série de outros. Mas aqui eu estou querendo explicar, fazer vocês entenderem, né? O que quer dizer bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que é o tema nosso, né? Bem-aventurado, o que significa isso? Bem-sucedido, feliz. Feliz aquele que estiver aflito, porque será consolado. Consolado por quem? Por Deus. Tá certo? Vai receber uma consolação, né? Mas nós vamos entender ao longo dessa palestra aqui que esse consolo, na realidade, à medida que nós vamos passando, né, por todos os nossos débitos adquiridos, pela lei da justiça nós vamos pagando, então chega a hora da consolação, não é? A partir do momento que você quitou uma dívida, está consolado, não é? Não deve mais. Olha, então, olha só o entendimento, né? Então, bem-aventurança é o estado de satisfação completa, independente das vicissitudes do mundo, né? E a aflição é um estado de ânimo perturbado, tormento, tribulação. Mas, a partir daí, a gente sabendo que a gente tem tormentos e aflições, né, que é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa, surgem questionamentos. Por que Jesus deixou esse ensinamento? Será que ele sabia que a gente teria aflições? Com certeza. Somos imperfeitos. Sendo imperfeitos, fazemos escolhas erradas, tendo atitudes erradas, nós vamos para o caminho errado, e indo para o caminho errado, pela lei da justiça, nós temos que reparar aquilo que a gente fez de errado, né? Então, novas oportunidades virão para você quitar esse débito, seja na encarnação presente ou numa encarnação futura. Então, hoje, né, hoje nós somos o resultado de tudo o que nós fizemos ontem. Ontem, que eu quero dizer, é no passado, não necessariamente no dia de ontem, mas nessa existência toda e nas existências pretéritas, né? Ok? Por que alguns sofrem mais do que os outros? Porque cada ser, ele é individual e tem livre-arbítrio. Então, cada um escolhe um caminho, uma estrada. Para chegar numa cidade, para chegar, por exemplo, na cidade vizinha de São Paulo, aqui, Jundiaí, por exemplo, eu posso ir direto para Jundiaí, ou eu posso ir para o Rio de Janeiro, passeio, vou para Belo Horizonte, né?
volto, e depois vou para... Cada um escolhe o caminho que quer fazer. Então, por isso que ninguém passa pelas mesmas coisas. Cada um escolhe um caminho, ele vai ter uma trajetória diferente e, consequentemente, uma história diferente e também acertos de conta diferentes, né? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que será? Né? Existem N situações. Dentro da lei de causa e efeito, não existe nada determinístico, gente. Ah, isso é isso porque é aquilo. Não. Porque cada um tem uma história, pode ser por várias causas. Mas, normalmente, né, quem nasce na miséria, normalmente, ele já foi rico numa outra vida e fez mau uso dessa riqueza. Né? Então, normalmente é isso, mas isso não é determinístico, não é sempre que é assim. Né? Porque para uns tudo dá errado e para outros tudo dá certo. Outro problema, tem cara que tudo que ele vai fazer dá errado. E tem outros que tudo que eles põem a mão dá certo. Né? Já viram isso? Eu já vi muito isso. Né? Eu posso testemunhar isso para vocês, é uma verdade. Porque tem pessoas que têm tantos carros roubados e outras não. Por que será? Uma coisa é certa, não cai uma folha de uma árvore sem que a vontade de Deus seja cumprida. Então, por que Deus permite o mal? O mal é o bem mal interpretado. O mal é a mola propulsora para você voltar para o caminho do bem. Ok? Então, esse que é o grande ensinamento. Né? Porque uns nascem inteligentes e outros com debilidades mentais? Talvez tenha usado mal, tenha usado a sua inteligência por mal numa outra encarnação? Talvez. É uma causa provável? Mas não necessariamente vai ser isso, pode ser outra coisa. Pode ser que o cara que teve uma debilidade mental, ele tenha feito um suicídio, dando um tiro na cabeça, veio com, né, uma série de debilidades, tem N situações, por isso que eu falo para vocês, não existe nada determinístico. Teremos felicidade plena? Teremos. Quando? Para cada um vai acontecer num tempo diferente. Né? Por quê? Porque cada um vai atingir o estado, né, ou a perfeição em tempos diferentes, em função dos caminhos que escolhe. Tá? Então, tem N outras perguntas que poderia. Né? Agora, o entendimento. Aqui seria a explicação de tudo aquilo que a gente foi falando. Né? Jesus deixou o ensinamento porque ele sabe que a gente é imperfeito, né? E nos momentos de aflição, lembramos de pedir ajuda. E quando a gente pede ajuda, a gente está exercendo a virtude da humildade. Então, você vê que, às vezes, o cara que é orgulhoso demais, às vezes ele precisa tomar uma rasteirona bem forte para poder pedir ajuda. Né? Nos momentos de aflição, aprendemos a resignação. O que é a resignação? É o bem sofrer. Você está sofrendo, mas você está feliz porque você está saldando um débito que você tem. É isso que significa resignação. Nesses momentos, aprendemos a gratidão pela oportunidade concedida para saldar nossos débitos. Apreciação. Quando saldamos, vamos
alcançando o prelúdio da cura da nossa alma, do nosso espírito, né? Nos ensina a disciplina, né? Pois passamos a entender que Deus é perfeito, justo e bom. Ou seja, Deus é tudo de bom no infinito, mas Ele também é infinitamente justo e é perfeito. Isso está no Livro dos Espíritos. Se Deus é justo, quando alguém está passando por alguma sofrência, né? Será que é justo? Normalmente a gente acha que não, aquele cara não merece passar por isso. Como se a gente tivesse a lupa de todas as existências dessa pessoa até o dia de hoje para fazer uma afirmação desse tipo. Talvez nessa encarnação ele seja uma boa pessoa, mas uma coisa eu posso garantir para todos vocês: nós não fomos bonzinhos em encarnações pretéritas. Então, se hoje estamos pagando algo, você fala, não, esse cara não merecia isso. Não podemos falar isso, porque Deus é justo. Ok? E ninguém também pode achar que não merecia isso, porque se você está passando, é porque esse é o remédio amargo que você tem que tomar para você evoluir, para atingir a perfeição. Deus dá oportunidades de várias encarnações, mas às vezes alguns espíritos são renitentes e não querem mudar. E aí, cada vez, essa tarraxa da dor vai se apertando, apertando, até que chega uma hora que não tem jeito mais, né? Então, vai ficando cada vez... Tem muitas vezes que o espírito até nem quer reencarnar. E aí, então, a reencarnação, ela é compulsória, né? Não devemos reclamar de nossos problemas. Não reclamar significa sermos pacientes e termos fé. Gente, fé não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. A palavra fé vem do latim fides, que significa fidelidade. Fidelidade a quê? As leis divinas. Se você andar na lei, né, você tem fé. Por que você tem fé? Porque você tem certeza que nada de mal vai lhe acontecer. Por quê? Porque está escrito no Evangelho que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ande na lei. E o resto vos será acrescentado. Aí você põe a cabeça no travesseiro e consegue dormir. Né? Por que as pessoas que têm fé são calmas? São calmas porque elas fizeram a lição de casa e sabem que nada de mal vai lhes acontecer. É isso que é ter fé. Entendeu? Muito bem. Quais as causas de nossas aflições? Bom, as causas de nossas aflições estão em todas as ações que nós realizamos em vidas passadas e também alguns desvios nossos nessa vida presente, né? Isso tudo vai trazer dor. Dor não é punição. Deus não pune nada. Existe uma lei que eu chamo de lei das cordas, né? Porque quando você faz alguma coisa errada, que numa corda do ringue, você leva uma pancada da vida, você bate na corda para a corda botar o 100% do ringue de novo. Ou seja, para cair dentro do caminho de novo, né? Então, essa lei de causa e efeito, ela é boa porque nos faz evoluir. Ou seja, dependendo daquilo que semeamos antes, é o que vamos colher agora. Ou seja, tudo que nós estamos passando hoje é porque daquilo que nós fizemos ontem. Se a nossa vida não está boa hoje, é porque para lá nós não fizemos coisa boa. Será que a nossa vida vai ser boa amanhã? Vai depender do que a gente vai plantar agora.
Ninguém planta milho e colhe café. Então, a gente colhe aquilo que a gente semeia. E com um pequeno e importante detalhe, colhe multiplicado. Então, se você fizer o bem, você recolhe o bem multiplicado. Se fizer o mal, vai recolher o mal multiplicado. Isso é uma lei da natureza. A natureza tem que multiplicar para ser criadora. De uma célula saem várias células, de um grão saem várias, de milho saem várias espigas, né? Então, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Quais são as causas de nossas aflições? Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele elenca uma série de causas, né? As principais são o orgulho. O que é orgulho? É você se achar melhor que todo mundo. Todo mundo tem que dar vez para você, o que você fala que tem que valer, né? Egoísmo, só pensa em você. Vaidade, só pensa em também você. Quer se vestir bem, quer usar tudo quanto é tipo de perfume, não sei quantas bolsas, não sei quantos sapatos. Vaidoso demais, quer pintar o cabelo, quer fazer plástica, quer fazer... Não estou dizendo que você não possa fazer isso, né? Tudo, a gente tem livre-arbítrio, a gente pode fazer qualquer coisa. Só que tudo que você faz, será que isso é necessário? Essa reflexão é individual. Eu não estou aqui criticando quem faz ou quem deixa de fazer, porque todo mundo tem livre-arbítrio. Só estou dizendo o seguinte, cada um tem que pensar. Se eu fizer isso, a gente está pensando só no ter, né? E não está pensando na vida, nós estamos pensando só em em coisas materiais, não em coisas espirituais. Quando a gente morrer, nós não vamos levar o nosso corpo, que você está tendo toda essa vaidade, todas as práticas que você fez, nada disso. Vai ficar tudo aqui. A carcaça fica aqui, é o espírito que vai. O que você vai levar na bagagem espiritual? As coisas boas que você fez. Tá? Então, isso não é uma crítica para quem faz ou deixa de fazer. Isso é um problema individual. Ambição. A ambição, ela é importante para a evolução, mas quando essa ambição, normalmente as pessoas ambiciosas usam meios não muito éticos e lícitos para chegar onde querem chegar. Aquela ideia de que os fins justificam os meios, isso não é uma declaração cristã, né? A inveja, você quer ter tudo que o teu vizinho tem, que o teu chefe tem, né? A galinha do vizinho sempre é mais gorda, né? E você fica de olho em tudo. Você sofre por querer ter aquilo que ele tinha. Omissões, confrontos, melindres, falta de ordem, disciplina, perseverança, de fé, falta de limite nos desejos, né? Má conduta, excessos de todas as ordens, vícios, maledicências, defeitos, desequilíbrios, más tendências, infidelidade, falta de respeito, dureza de coração. Bom, tem uma penca de outras aí, gente. Isso aqui são algumas julgadas aí mais importantes, né? Então, vocês olhando essa lista aqui, cada um tem que olhar para dentro de si e fazer a seguinte pergunta: o que hoje, qual desses itens eu poderia me enquadrar hoje? Né? Ninguém se desequilibra? Tá? Ninguém se desequilibra? Aí, ó. Então, nós já vimos que
Não tem jeito de fugir, todo mundo um dia perde o equilíbrio por algum motivo, não é? Então, vocês vejam, ninguém confronta com ninguém, ninguém se melindra com nada. A gente, será que não deseja coisas que não deveria desejar? Desejar que alguém morra, desejar que o cara se estrupie, desejar que as coisas deem errado, desejar que o cara perca um emprego, que perca outra coisa qualquer. Então, isso nós temos que olhar para dentro da gente, né? Quais as causas de nossas aflições? Ainda é continuação. Ó, precisamos dar limites aos nossos filhos. Por que que é importante, gente? Porque nós não somos que nem os animais. Normalmente, os animais criam os filhos. A maior parte cria. Mas, mesmo assim, tem muitos que educam, né? Criar os filhos com indiferença, ele deixa crescer dentro do filho o germe do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? O que você vai receber desse filho no futuro? Desrespeito e ingratidão. Será que acontece isso na nossa sociedade? Será que acontece isso dentro da nossa casa? Então, essas reflexões são todas para nós mesmos, né? Os filhos não são feitos para serem criados. Criar qualquer animal faz isso. O homem é um ser inteligente e racional. Então, o homem deve educar os seus filhos. Hoje em dia, a nossa sociedade tem muita família que o cara faz o filho na mulher, vai embora, a mulher fica sozinha, aí a mulher, para sustentar o filho, tem que criar, dificilmente ela vai conseguir educar, porque ela tem que trabalhar, deixa o filho em casa, então quem cria o filho? O mundo. Então, a chance desse cara, né, criado pelo mundo, cair para o caminho da marginalidade é grande. Isso é uma coisa muito séria no Brasil hoje. Não estou aqui falando de política. Eu estou falando, isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer país, mas eu estou falando da nossa sociedade. Esse é um problema crônico, uma das raízes da maior parte dos males que acontecem aqui, né? Devemos procriar, alimentar, agasalhar, dar proteção, dar educação, dar orientação, dar atenção, dar exemplo. Então, para evitar as aflições futuras, o homem deve buscar o seu aprimoramento moral aqui, agora, começando agora, para que ele consiga desenvolver esse aprimoramento moral, né? As aflições, as nossas aflições, podem ser desta vida ou de outra vida, porque nós temos a causa, né? Porque a gente pode ter feito coisa errada lá atrás e está pagando agora, né? Alguns exemplos de situações prováveis, né? Reversos de fortuna. O cara, a natureza constrói uma escadinha para o cara saber, deixa ele subir bem alto, de repente a natureza só dá um toquinho, né? Na escada e o cara cai lá de cima. Ah, mas por que aconteceu isso com aquele cara? Perdeu tudo uma hora para outra? O que será que aconteceu? Bom, isso não é problema nosso, né? Mas pensa bem quando você vai fazer alguma coisa para os outros, né? Você enriqueceu indevidamente, você perde. Do jeito que você ganha, você perde. Quando seu dinheiro não é ganho suando a camisa, você vai perder esse dinheiro. Quando você ganha dinheiro fácil, você vai perder esse dinheiro. O dinheiro tem que ser ganho com honestidade, com trabalho, com honradez, com ética, com fraternidade, com tudo. Vou além. Quem normalmente tem empregado, quando paga o empregado, ele não tem que pagar com avareza, não quer dar o dinheiro, não quer pagar o que o cara merece. Pague com amor, o cara trabalhou com amor para você. Parece que o dinheiro, quando é pago desse jeito, ele rende
para aquele funcionário que trabalha com você. Quando você não paga com vontade, parece que o dinheiro some da mão do coitado também. Então, estão percebendo a importância da maneira como a gente age afeta a nossa vida futura? Flagelos naturais. Nessa época de chuva aqui, a gente vê muita coisa. Inundação, né? Deslizamentos de terra, né? Nós temos tsunamis, nós temos vulcões. Então, por que será que acontece e os caras estão naquele lugar? Alguns falam lugar errado na hora errada. Não, o cara está no lugar certo na hora certa. Não existe bala perdida, gente. Existe bala achada. Se atingiu lá, é porque precisava atingir lá. Lembrem, Deus não é injusto. Então, se aquilo aconteceu, é porque tinha que acontecer. Nós já vimos casos aí, do avião da Chapecoense, por exemplo, que caiu, morreu todo mundo, mas um cara não morreu, porque não era a hora dele. Ele morreu um pouquinho depois, mas naquele momento não era a hora dele. Outros que às vezes iam embarcar num voo, não embarcam, não era a hora dele. Desencarnes coletivos. What keys? Tem explicações espíritas falando sobre esse tema. Não vou falar desse tema agora. Enfermidades de nascença. Por que o cara nasce de um jeito aí, né? Tem cara que nasce sem perna, sem braço, sem nada. Aí um dia um cara desse chegou, foi lá no médium vidente, falou, mas por que eu vim desse jeito? Porque todas as encarnações suas você se suicidou. Então agora, tirar suas pernas e seus braços para você não poder fazer nada. Para ver se a espiritualidade consegue remodelar teu perispírito. Olha só. Porque virou uma massa só. Né? A última vez que você jogou lá de cima daquele prédio, que você chegou lá com seus passos, suas pernas, né? Coisas desse tipo, mortes prematuras de bebês, acidentes repentinos de pessoas jovens, uma série de coisas desse tipo. Então, escolher certo na hora de decidir. Né? Então, tem um ditado que diz assim, a oportunidade faz o ladrão. Não faz, não. Né? Ah, mas a carne é fraca. Eu tinha um professor lá na Federação Espírita do Estado de São Paulo e que eu aprendi com ele né? Eu não lembro o nome dele, mas o ensinamento dele ficou guardado no meu coração. E que Deus continue iluminando ele, né? E as pessoas falam, não, mas a carne é fraca. Ele falava, a carne é fraca quando o espírito é fraco. Então, não existe essa carne é fraca. Toda vez que você tem que decidir, vou fazer isso ou não vou? Por exemplo, vou roubar? Não vou. Vou trair? Não vou. Vou enganar? Não vou. Você vai tomar uma decisão. Se você escolher o caminho da direita ali, que no caso aqui do nosso desenho é um mal, sabe? Isso aqui é uma bifurcação, é um Y. É o Y da questão, né? Não é o X. Você tem que escolher um caminho. Se você não é um cara que tem uma vida pautada em cima das leis divinas, na hora de você tomar essa decisão, você não vai estar rodeado de bons espíritos. Então, a chance de você pegar o caminho errado é altíssima. Por isso que a gente precisa andar na lei. Andar na lei, andar. Quando você vai tomar uma atitude, você vai estar inspirado por bons espíritos, não por espíritos menos evoluídos. Entende? Que vão jogar você para o caminho do mal. Ou, se você anda na lei, você vai estar sendo influenciado por bons espíritos. Não, vai por lá, faz isso, faz isso. Então,
a chance de tomar o caminho certo é maior. Ok? Então, como é que é o processo dos tormentos, né? O processo dos tormentos, nós podemos dividi-lo em 3 fases, né? Isso aqui é uma divisão didática aqui que eu inventei aqui, tá? Mas por quê? Para vocês entenderem melhor esse processo. Né? Por quê? O que é o tormento? Bom, a premissa, antes de você saber o que é o tormento, a premissa é que Deus é justo. Bom, isso é indiscutível, porque Deus é tudo de bom no infinito, então ele é justo. Condição. Então, bom, então bem, por que a gente sofre? A gente sofre? Sofre. Então, o que é certo a gente dizer? Se a gente sofre é porque a gente merece. Porque nós escolhemos sofrer. Escolher é livre-arbítrio, é voluntário. Você escolhe porque quer. Entendeu? Daí o tema nosso. Tormentos voluntários. Então você já sabe o que é tormento, o que é aflição, o que é a dor, é tudo isso. E por que é voluntário? Porque você que é herança de você mesmo. Você que fez as escolhas, agora vai ter que herdar, né, a redenção. Ok? Então, o processo dos tormentos depende unicamente de nós, de nossas escolhas, daquilo que, na hora de escolher lá, que caminho que a gente vai, a gente escolhe o errado. Ok? Tudo isso que nós vimos até aqui foi só para entender os tormentos, as aflições. Então, agora nós vamos falar do tema dessa palestra de hoje, tá? O homem, ele busca sempre a felicidade. Por quê? Porque todo mundo quer ser feliz. E aí, um dia, eu estava ouvindo uma entrevista, o cara falou, o ladrão, ele rouba porque ele também quer ser feliz. Aí eu falei, achei estranho isso, né? Bom, não vou dizer que está errado. Por quê? Em primeiro lugar, porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas, será que está errado? Vamos andar mais um pouquinho. Os ensinamentos evangélicos falam a felicidade perene. Não é deste mundo. Você não vai ser feliz forever. Né? Não vai ser. Porque a Terra hoje é um planeta de expiações e provas. Isso significa que o mal ainda prevalece sobre o bem. Quando passarmos para o mundo de regeneração, o bem vai começar a prevalecer sobre o mal. Mas o homem pode gozar de uma felicidade relativa. Buscamos a felicidade nos bens materiais, na matéria. Nós queremos ter. Então, o pessoal acha que ser feliz é ter. Ter dinheiro, ter carro, ter casa, ter um iate, ter viagens, todo o máximo de viagens possíveis para o exterior, ter boas amizades, ter o último iPhone, ter qualquer coisa, né? Isso não é felicidade, né, gente? Isso não é felicidade. Até porque o pessoal hoje confunde felicidade com prazer. São coisas completamente diferentes. Então, eu peguei essas duas definições só para a gente entender a diferença. Prazer, sensação, né, ou satisfação de uma vontade
Poxa, eu tenho vontade de ter um carro. Então, pô, se eu tiver um carro, eu vou ter prazer. Se eu tiver um iPhone, eu vou ter prazer, porque vai satisfazer a minha vontade. Isso é prazer. Para não falar outros tipos aí, né? Note, então, que satisfação de uma vontade não necessariamente refere-se ao bem. Você pode ter vontade de matar um cara, você pode ter vontade de assaltar um banco. Isso dá prazer para os caras que fazem isso. Né? Agora, felicidade é outra coisa. Felicidade é o estado de uma consciência plenamente satisfeita. Então, não estou falando satisfação da vontade, é a satisfação da consciência. Ou seja, será que quando eu mato alguém, a minha consciência vai ficar satisfeita? E você vai ficar com aquilo do resto da vida dentro da tua cabeça. Quer você queira, quer você não queira. Essa sombra vai andar com você o resto do tempo. Então, todas as coisas, né? Então, felicidade não é diferente de prazer. Então, como pode ser notado, um refere-se a uma satisfação de uma vontade e de um outro, de uma consciência satisfeita. O que é a consciência satisfeita? É pôr a cabeça no travesseiro e dormir, sabendo que você fez tudo de bom que você devia fazer. Aí você está com a sua consciência plenamente satisfeita. Ok? Pode-se buscar prazer em ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter status, comer bem, fazer festas, né? Se divertir, churrascos, bebidas, sexo, blá, 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 né? Tudo que você imaginar. Não estou querendo dizer que quem faz churrasco, você não pode fazer churrasco. Nada disso, gente. Eu estou dizendo que prazer é diferente de felicidade. Prazer é diferente de felicidade. Bom, o filósofo Montesquieu fala, como cita Richard Simonetti no livro Constituição Divina, quem busca apenas os prazeres não encontrará senão a dor. Tem cara que ele vive em festa o ano inteiro. Então, ele só quer ficar bebendo cerveja, comendo churrasco, reunindo com os amigos, cantando, dançando. Só nós estamos nesse mundo aqui para se divertir, gente. Não é para evoluir, não, tá? Se alguém falou para vocês que evoluir, na cabeça deles não é isso, não. Né? E nós, aqui espíritas, sabemos que nós estamos aqui para evoluir. E não existe evolução sem trabalho, gente. Então, a gente não pode ficar na ociosidade o tempo inteiro. Então, o cara que... Você pode fazer churrasco? Pode. Você pode beber? Pode. Mas você não pode ficar na ociosidade o tempo todo. Está entendido? Porque Deus deu uma oportunidade de você evoluir nessa encarnação. E você não está fazendo nada. Você não vai ficar estagnado. Então, você vai responder por isso. Quando desencarnar. Certo? Ou em outras encarnações. Tá? Mesmo a felicidade temporária não está fora de nós. Mas sim dentro de nós. Por que está dentro de nós? Porque a felicidade, a maior felicidade temporária que a gente consegue atingir aqui na Terra é quando a gente ajuda alguém. Todo mundo já sentiu alguma coisa quando ajuda alguém. Sente uma coisa muito gostosa que você não sabe explicar o que é. Né? Eu tenho uma outra palestra que eu explico o que é. Não vou falar desse tema aqui agora. Né? Mas
é importante, né, você entender que quando você ajuda alguém, você vai ter uma felicidade que não é perene, mas é temporária. E você está levando uma mochila cheia de coisas boas que você fez para quando você desencarnar. Né? Quem busca apenas o prazer está criando para si tormentos voluntários. Ou seja, você vai responder. Ok? Emmanuel nos fala, felicidade é troca. Gente, quando você ajuda alguém, o cara que você ajuda, ele está te ajudando também. Como que ele está me ajudando? Se é eu que estou ajudando ele. Ele está dando a oportunidade a você de fazer o bem. Está te ajudando ou não está? Bacana, né? Então, felicidade é troca, amor é fusão. E ele está certo. Quando você auxilia alguém que precisa de você, você sente uma sensação muito boa que não consegue explicar. Isso é a felicidade de que estamos falando. Isto é a troca que Emmanuel quis dizer. Por que vocês acham que Francisco de Assis foi feliz? Francisco de Assis, antes dele iniciar toda a parte maravilhosa da vida dele, de auxiliar o próximo, ele era de uma família riquíssima. Ele vivia com os amigos em festas e bares, até que ele foi para uma guerra. Quando ele voltou, ele chegou à conclusão que tudo aquilo não era nada. Ele renunciou todos os bens que ele deveria receber de seu pai e dedicou a sua vida ao próximo. E ele foi muito mais feliz do que ele era antes. Então, é dessa felicidade que nós estamos falando. Os invejosos, os ciumentos, eles não têm repouso. Por quê? Porque o tempo todo eles ficam com insônia de ver o sucesso dos rivais, né? E aí ele tenta eclipsar, né, o que o vizinho fez, o que o chefe fez, o que o companheiro de trabalho fez, a empresa concorrente. Então, esse trabalho aí de tentar denegrir, né, ou de deturpar, né, essa leviandade que o cara faz, é exatamente essa consciência que fica o tempo inteiro atormentada. Não terá tormento aquele que contenta com o que tem, que não procura aparentar mais do que é. Ele vê a sua própria riqueza quando olha aqueles que estão em situação pior que a sua. É calmo, vive na paz, por não criar necessidades descabidas. Gente, quanto mais dinheiro você vai tendo muito mais complicação para gerir, muito mais coisa para pensar. Aí você fica com medo de perder o dinheiro porque a inflação comeu. Você tem uma casa, você tem que alugar, porque está parada, e começa a inventar uma série de coisas que nós não precisamos. Nós precisamos disso. Não estou querendo dizer que você não pode ter. Cada um tem livre arbítrio. Afinal, a calma é um dos atributos da felicidade. Então, as pessoas que, quando estão perto de você, elas transmitem calma, essa é uma pessoa que tem fé. Por quê? Porque ela anda na retidão e sabe que as coisas só vão dar certo para ela. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todo o resto nos será acrescentado. Essa é a maior definição de fé do Evangelho. Ok? Dentro dos tormentos voluntários estão todas as transgressões das leis divinas. Então, tudo que a gente
infringir a lei divina, nós vamos ter os tormentos. Desequilíbrios e irritações apenas nos farão tomar decisões erradas. Pode ver, o cara que é nervoso demais fala o que não deve, decisão errada. Ouve o que não precisa, quem fala o que quer, escuta o que não quer. Né? Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar de enfermidades também. Trabalhe. Quando alguém faz uma crítica para você, a tua resposta tem que ser o trabalho. Você não tem que brigar, você não tem que sapatear, você não tem que rodar a baiana. Você tem que trabalhar. Porque quando você faz sempre as coisas certas, se alguém falar alguma coisa, uma inverdade sobre você, ninguém vai acreditar, porque sabe que você é um cara reto. Agora, o cara fez uma crítica, vamos trabalhar, vamos corrigir, vamos resolver. Errar, gente, todo mundo erra. O que diferencia uma empresa de qualidade de uma empresa que não tem qualidade não é se a empresa erra ou não. É como ela trata o erro. Então, para tratar o erro, primeiro ela tem que aceitar que errou. E aceitando que errou, o que ela tem que fazer para não errar de novo? Então, é isso que dá a ela qualidade. Né? Bom, então, chegando ao fim, então tem no sinal verde, lição 26, tem um tópico sobre em torno da felicidade. Então, nós estamos falando dos tormentos. Será que tem felicidade aqui? Se a gente tem tanto tormento, a felicidade não é desse mundo, mas existe a felicidade temporária, né? Em matéria de felicidade, não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita caminha mais rapidamente para ser feliz. Então, primeira coisa, a gente tem que nos perdoar, a gente tem que se autoaceitar. Ok? A nossa felicidade é proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. Ou seja, nós só vamos ser felizes se a gente fizer alguém feliz. Isso quem está falando é André Luiz, tá? André Luiz. A alegria do próximo pode começar por um sorriso que você endereça a ele. A felicidade reside na consciência tranquila. O que é reside? Quando que a tua consciência está tranquila? Quando você fez tudo que tinha que fazer e o resto vai ser acrescentado. Então, aí você vai ser feliz, porque a tua consciência está tranquila. Você dorme, sabe que não vai acontecer nada de mal. Você vai estar calmo também, porque você sabe que você não vai sofrer. Tudo encaixa. Né? Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, você tem que perdoar a si mesmo. Comece a desejar a própria libertação. Nós temos que nos libertarmos de nós mesmos. Como é que a gente faz isso? Às vezes a gente está no... Então, alguém quando tem karma muito grande... eu tenho uma definição para o karma. A lei do karma é a lei da justiça dividida pela lei do amor. Ou seja, você fez, você tem que pagar. Isso não tem jeito. Agora, quanto mais bem você fizer, que é a lei do amor, você diminui o seu karma. Quanto maior o denominador, menor o valor, né? Da fração, não é isso? Então, tem um jeito da gente atenuar os nossos sofrimentos nessa encarnação. Como? Começando a trabalhar em prol de outras pessoas que necessitam.
em prol de outros irmãos. Esse é o começo da felicidade, porque você já começa a atenuar o que você vai passar. Né? Ok? Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade não podemos ser felizes. O trabalho vinculado ao amor, ou seja, quando que o trabalho está vinculado ao amor? Quando você dá o melhor de si para fazer alguma coisa. Não tem jeito daquilo dar errado, gente. Não tem jeito. Quando você põe amor nas coisas, floresce. É a usina geradora da felicidade. Parar de se lamentar, né? Quando você parar de se lamentar, a felicidade vai estar chamando o seu coração para uma nova vida melhor. Quando a nuvem preta estiver em cima de você, o céu estiver cinzento em cima das coisas, nada dando certo, tudo que você fizer dando errado, medite na colheita. O que significa nuvem cinzenta? Significa que vai chover forte na onde você está. Medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no seu jardim. Ou seja, o mal, ele acontece para o bem. É essa frase aqui. Qual que é a fórmula mágica para ser feliz? Livro dos Espíritos, questão 257. Dome o homem às suas paixões animais. Não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não deixe de dominar pelo orgulho e purifique sua alma pelos bons sentimentos que façam o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado, já estará depurado e liberto da matéria. E quando deixar seu corpo, não mais lhe suportará as influências. Isso está lá no Livro dos Espíritos, gente. Tá? Conclusão final. Como visto, muitas de nossas aflições podem ter origem em vidas passadas. Se formos duros, seremos tratados duramente. Se formos orgulhosos, iremos vir numa condição humilhante. Se formos avarentos, egoístas, fizermos mau uso da fortuna, seremos privados do necessário. Se formos maus filhos, teremos problemas com nossos filhos. Se não perdoamos um desafeto e não concordamos em perdoar, poderemos reencarnar na condição de gênios, inclusive chipófagos. E aí não tem jeito de você fugir do cara que era o seu desafeto. Se fez mau uso da mente, poderá vir como débil mental. Assim, devemos perdoar em primeiro lugar a nós mesmos, não olhar para trás, colocar um véu sobre o passado, assim como Deus faz conosco em cada encarnação. E iniciar uma semeadura de um futuro feliz através da doação de si mesmo, da caridade, que é o amor em ação, da fraternidade, da ação social e de fazer tudo com amor. Mais importante do que passar pela dor é tirar as boas lições que ela pode nos dar. A dor só existe até o momento em que nós mudamos a nossa direção. Quando você está no caminho errado, você pega uma estrada errada, você tem que fazer a conversão para voltar para pegar a estrada certa. Essa conversão é o que você precisa fazer na sua vida para entrar no caminho certo. Queridos irmãos, tenham fé. O que significa? Andem na lei, e o resto vos será acrescentado. Inicie uma nova caminhada agora. Deus abençoe a todos. E como mensagem final, eu deixei essas três
sentenças aqui. Corrija um sábio e você ganhará um amigo. Corrija um ignorante e você ganhará um inimigo. Não seja ignorante. Aceite críticas. As críticas só nos falam os amigos, normalmente. Ou, ainda mais, os inimigos. Então, o seu inimigo, na realidade, não é seu inimigo, é seu amigo, porque ele vai apontar os seus erros. E aí, se você aceitar as críticas, você vai fazer a conversão. Meus amigos, um ano cheio de bênçãos, de paz. Não tenham medo dessa doença que estão aí, tenham fé, trabalhem no bem. E lembrem, ninguém morre antes da hora. Então não precisa temer, tenham fé. Que Deus os acompanhe e que Ele esteja sempre ao seu lado na hora do Y da questão. Decida certo, sempre. Faça a escolha certa. A escolha certa sempre é a porta estreita. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência. Grande abraço. Neste momento em que meditamos sobre as palavras do Evangelho de Jesus, que acabam de serem proferidas pela pessoa incumbida da preleção, aproveitamos a oportunidade para vibrarmos por aqueles que sofrem nas trevas da ignorância, pelos que cumprem suas penas em presídios, pelos irmãos que sofrem as agruras da pandemia, ora instalada no planeta, tanto os que partiram para o mundo espiritual, quanto os que permanecem encarnados, pelos médicos e profissionais da saúde que cuidam de todas as doenças, por todos os que se encontram internados ou acamados em leitos particulares, pelos obsediados e obsessores, pelos suicidas e desesperados, pelos nossos governantes, pelos frequentadores e trabalhadores desta casa, pelos nossos lares. Vamos percorrer mentalmente o nosso ambiente familiar, pedindo aos companheiros espirituais do bem que socorram algum espírito necessitado que ali se apresente. Vibremos por nós mesmos, para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Pedindo aos espíritos do bem que trabalham em nossa casa espírita para frutificarem as águas que aqui estão expostas, para que nos sirvam de medicamento para o corpo e para o espírito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos.